Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Sabedoria. Nós vamos falar hoje sobre sabedoria para falar. Nossa reflexão começa em Provérbios 18, 21, que diz: A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E Provérbios 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. No episódio passado, nós falamos sobre sabedoria para ouvir. E, consequentemente, nós vamos falar sobre sabedoria para comunicar, para liberar as palavras. No episódio passado, nós falamos que uma pessoa que é apta ou que é hábia, ela vai dosar, ela vai entender se ela deve falar ou não. Porque se ela julgar que não precisa acrescentar aquilo que está sendo falado para ela, então ela vai ali ficar simplesmente como um ouvinte e, glória a Deus, está tudo certo, não tem nenhum problema. Agora, quando a pessoa não sabe lidar com isso, ela vai ser tagarela, ela vai ser falante. E, irmãos, é muito ruim ser uma pessoa tagarela. Eu me lembrei agora de um texto que está em Provérbios, no capítulo 10, versículo 19. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Então a prudência não leva você para extravasar nas palavras, até porque uma pessoa que entende o poder das palavras, como a gente leu no capítulo 18, 21 de Provérbios, você não sai falando de qualquer forma. Você é muito seleto, você sabe usar as palavras porque você sabe o poder que elas têm e, consequentemente, você sabe o significado das palavras. Eu te dou esse conselho. Procure aumentar o seu vocabulário para você saber usar as palavras como um habilidoso escritor. O profeta fala sobre isso, né? Isaías 50, versículo 4. O Senhor me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Numa outra versão, a NVT, ele diz assim: O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Uma língua que tem sabedoria, ela não vai liberar palavras ao vento. Ela não vai falar por falar. Sabe, eu escuto vez ou outra pessoas dizendo: porque eu sou assim mesmo. Sabe, eu falo na lata, eu falo sem pensar. E isso é muito perigoso. Porque a Bíblia diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você não é uma pessoa que sabe usar bem a sua boca e, consequentemente, a sua língua, é natural que você desperte a ira nas pessoas. E muitas vezes essa questão não é só meramente ser melindroso ou não, entende? Tudo as pessoas levam para esse âmbito. Porque a pessoa não aguenta. Porque eu tenho que falar e a pessoa tem que ter realmente estrutura emocional para ouvir. Mas, irmãos, se você é bruto no falar e acha que todo mundo tem que aceitar sua brutalidade, porque se não aceitar é ser mimizento, né, como se chama, você está errado. A gente precisa falar a verdade aqui, porque a Bíblia diz que Jesus mesmo disse que nós devemos aprender com ele porque ele é manso e humilde de coração. Você acha que um coração que é manso e humilde, ele é bruto na sua maneira de falar? Eu não estou falando sobre não ser firme, sobre não ter posicionamento, não ter identidade, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de brutalidade, com desproporcionalidade. É realmente sair dos esquadros que uma pessoa deveria estar. Porque se você é um cristão, então você tem que viver como Jesus e não como você era no mundo ou como você achou que deveria viver, porque na verdade o nosso padrão é Cristo. Tiago capítulo 3, ele diz assim no versículo 2:
porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Olha o poder que a língua tem, ou olha a influência que a língua tem na nossa vida. Se você qualifica o que você fala, se quando você fala você traz alívio, você é uma pessoa, como Paulo disse em Efésios, você traz palavras que são boas para a edificação, então você é considerado uma pessoa madura, uma pessoa perfeita, uma pessoa que está ali vivendo de acordo com a essência de Cristo e, consequentemente, não vai andar errante ou pecando. Lembra do que a gente leu lá em Provérbios 10? Aquele que muito fala, peca. Então, isso está associado justamente a não ter domínio próprio. É muito importante a gente exercitar o domínio próprio para a gente viver uma vida segundo Cristo. As pessoas tendem sempre a estacionar nesse conceito de que são pecadoras, de que são falhas, de que não conseguem. Mas quando eu ouço uma pessoa dizendo isso, a minha pergunta é: onde está o Espírito Santo? Cadê a graça de Deus para você viver uma vida capacitada, uma vida santa, uma vida que frutifica de acordo com a realidade do Espírito? Você entende isso aqui? Então, se eu vivo de acordo com o Espírito, como Paulo disse aos Gálatas, eu não vou dar lugar à carne. Esse é o primeiro ponto. Ande no Espírito e jamais você satisfará os desejos da carne, ok? E outro ponto é, quando você desenvolve essa percepção e essa habilidade de usar sua língua como um erudito, como um habilidoso escritor, como uma pessoa sábia, você consequentemente vai exercitar o seu domínio próprio, porque o domínio próprio associado à sua língua vai fazer com que você seja sábio na sua maneira de agir, de se comportar, de falar. Você poderia dar uma resposta, mas você tem ali, ó, a sua língua na rédea. Não é ela que conduz você, é você que conduz a sua língua. Entende? Quando uma pessoa fala alguma coisa com a gente que a gente não gostou, a gente precisa deixar o Espírito nos conduzir naquilo que vai sair. Porque saiba que tudo aquilo que sai de nós vai ter uma consequência. Uma consequência boa ou uma consequência ruim. A gente é que vai definir por aquilo que sai. Tá bom? Então, vamos orar nessa hora para que o bom Deus nos ajude nessa jornada. A gente sempre vai orar pedindo a ajuda do Senhor, né? Não tem como. A gente não pode achar que sozinho a gente consegue, porque de fato a gente precisa da ajuda dele. Pai, eu te rendo graças em nome de Jesus pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu oro nessa hora para que o Senhor continue nos ajudando a usar a nossa língua como um habilidoso escritor, que sabe usar as palavras, que sabe a maneira de falar, ou se devemos falar ou não, movidos pelo domínio próprio. Que o Senhor nos livre da precipitação, que o Senhor nos livre de uma vereda de sofrimento por conta de não saber usar a nossa língua da maneira certa. Que o Senhor tenha total acesso à nossa língua e nos ajude em nome de Jesus. Amém? Só para a gente encerrar, eu me lembrei enquanto orava, falar em outras línguas. A Bíblia fala que a língua, nesse capítulo 3 de Tiago, é como um leme que faz com que o navio ele seja direcionado para um determinado destino. E é interessante que quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, a evidência de que essa pessoa recebeu o batismo é justamente o falar em novas línguas. Então você não acha interessante que Deus te dá uma nova linguagem para você falar e orar? Isso não é à toa. É porque quando você ora no Espírito, você está deixando o Espírito Santo domar a sua vida. Então, se você quer ter uma vida controlada no sentido de influenciada, movida pelo Espírito Santo, então exercite a oração em outras línguas, o falar em outras línguas, e com certeza você vai perceber que o seu domínio próprio ele vai estar cada vez mais forte, a sua carne cada vez mais enfraquecida, e você vai verdadeiramente
ouvir e falar da maneira certa. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Shalom!